Alô Brasil, meu Brasil varonil, Voxcast em mais uma edição aqui na internet, no seu canal Voxcast. Você não esqueça de realizar a sua assinatura e deixar o seu like caso você goste do conteúdo, lógico. Mas depois da vinheta, a gente vai trazer aqui mais um candidato a vereador do Grande Recife. E é uma surpresa. Roda a vinhetinha! Estamos de volta e agora com a presença do Capitão Salas. Eu, Nil Santos, vou entrevistar o Capitão Salas hoje para você, a sabatina para o candidato a vereador. Candidato a vereador, Capitão Salas. Tá aqui, ó, número 30777. Capitão Salas, pelo Partido Novo. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, Capitão boa noite. Salas. Tudo bem, Nil? Prazer estar aqui contigo e ao teu público ouvinte. Só tenho que te agradecer, tá? Pelo convite, pelo apoio e pela confiança, né? De poder não participar só aqui. Pela confiança, pela nossa amizade também, que nós já nos conhecemos há um bom tempo. Com certeza. E é a segunda vez, né, capitão, que o senhor... Eu fui candidato a deputado federal, né, em 2022, mas eu sabia que era mais para ganhar experiência, né? Uhum. E assim foi muito prazeroso. Foi federal? Foi federal. É uma candidatura difícil, né, que você tem que rodar o estado todo. Mas eu fiz questão de participar, que era para poder conhecer a política, né? Mas já era pelo Partido Novo, não, né? Não, foi pelo PTB. Pelo PTB. Juntamente... Que hoje o PTB se uniu ao Patriotas, né? E montou uma nova sigla agora, né? Isso. Você sabe qual é a sigla já? Não lembra? Não sei. Não lembra, né? Porque agora é Partido Novo, tá tudo novo, né? Deixei de acompanhar. Agora é o 30. Agora eu tô no novo, né? Tudo de novo, né? Mas tá enfim, de novo candidato e de Partido Novo no Partido Novo. Então foi uma experiência boa, né? Onde aprendi, conheci bastante, né, gente? Porque a gente que é militar, a gente é formado para estar dentro do quartel, né? Então a política é completamente um outro ramo, né? Então a gente não tinha o conhecimento. Então foi importante para mim ter essa vivência, ter esse conhecimento, conhecer pessoas, né, fora do quartel, para que a gente fosse ganhando essa maturidade, né? E graças a Deus hoje eu estou empregando isso nessa campanha para vereador, né? E o que é que o Capitão Salas pretende fazer como vereador do Recife? O que o Recife tem hoje que você enxerga como um grande problema em termos de cidade, né, municipal? Olha, primeiramente, se você me permite, eu quero me apresentar, né? Porque geralmente as pessoas, poxa, o capitão deveria estar no quartel, né? Mas... Fica à vontade. Mas eu quero, primeiramente, sou grato a Deus pela minha vida. Então, uma das formas que eu visualizei de eu poder retribuir a Deus tudo que Ele me deu, né, durante toda a minha vida, mesmo onde eu não conhecê-lo, né, eu procurei saber o que é que Deus quer de mim, né? Então, eu visualizei na política, né, é o caminho que eu quero seguir para poder retribuir, né, por tudo que Deus tem me abençoado. Então, eu quero poder, né, fazer valer, né, deixar um legado, né? Que hoje em dia a gente usa muito essa palavra, de gratidão a Deus. Como é essa gratidão? Poder trabalhar para o povo, né? Poder trabalhar de uma forma, né, honesta, transparente, né? Poder mostrar para o povo que a política ainda pode ser algo de referência, não como as pessoas hoje colocam, né? Que política é lugar de bandido, né? Então eu quero trazer uma nova política, uma nova forma de trabalhar, para que as pessoas possam novamente, né, ter confiança no político. Saber que o político não é apenas local de lavagem, como a gente usa hoje, né? Lavagem de dinheiro, né? De troca de favores. Não, a política é muito mais do que isso, né? Hoje a gente, como você falou, né? A gente quer que você quer fazer primeiramente em Recife. Um dos primeiros pontos, Nilson, é a questão da gente ter muitas pessoas na rua, né? Principalmente quando a gente anda de noite na rua. Eu participei de muita, né, entrega, né, de sopão, né, de quentinha, né? Que a gente sai da igreja, geralmente um sábado à noite, para entregar quentinha. Você tem um enorme público ali, né, nas ruas de Recife. E você vê pessoas completamente moribundas, pessoas, né, que não têm mais perspectiva de nada na vida. Então ali você dá aquela quentinha e ali ela passa uma semana e você volta no outro fim de semana e assim vai girando o círculo, né? Então meu primeiro ponto, né, é atacar, né, com o projeto Rua Sem Fome, né? Onde a gente vai poder trabalhar com essas pessoas. É difícil? É. Mas é impossível? Não.
basta querer fazer. Então o Estado, o município tem condições de fazer isso. Né? Hoje você tem uma prefeitura que gasta milhões em calçadas, milhões em propaganda, né, do seu prefeito, e esse dinheiro poderia ser muito bem revertido, né, para fazer um projeto desse. Entendeu? Que dá trabalho, dá, mas a partir do momento que quando você se coloca como homem público, né, você tem que ter a coragem e a disposição de querer trabalhar para a população. Não porque é difícil, não, isso aqui não vou fazer porque é muito difícil. Né? Tirar pessoas da rua, isso aqui não acaba não, pobreza vai sempre existir. Então não tem essa visão. Né? A pobreza é uma contingência que pode ser muito bem abolida. Né? Não é normal você ver uma pessoa passando fome. Agora não adianta você chegar a dar uma noite um prato de comida, né? E ela continua ali a semana toda, o mês todo, o ano todo. Então eu tenho um projeto de você fazer um trabalho, realmente um trabalho bem feito. Né? Um trabalho social, um trabalho com assistentes sociais, né? Com psicólogos, com psiquiatras, né? De você pegar, né, empresas, né? Trazer essas empresas, esses empresários para trabalhar com você, fazer parcerias, para que o empresário ele absorva essas pessoas, essa mão de obra. Ah, mas como será isso? Então você pega uma pessoa dessa que está na rua, primeira coisa que você tem que dar dignidade para aquela pessoa. Né? Você pegar aquela pessoa, saber o motivo de que ela está na rua, né? Dar um banho, dar uma roupa, né? E fazer uma entrevista com ela. Isso, claro que é uma equipe, né? E você pegar um assistente social. Cada caso é um caso. Isso. Né? Você tem que. Né? Aquilo, né? Em 10 minutos você vai resolver aquilo ali. Então você tem que dar uma assistência para aquela pessoa, né? E colocar ela para que ela possa concorrer ao mercado de trabalho. Você tem que profissionalizá-la. Ah, o que é que você fazia antes de ir para a rua? Ah, eu era manicure, eu era pedreiro. Entendeu? Então você tem hoje os SESCs da vida que tem condições de profissionalizar essas pessoas. Né? Porque você sabe que o Exército mesmo ele tem parcerias, né, com o Sebrae, né, para que os soldados eles façam cursos, né, 0800. Entendeu? Então por que não fazer com essas pessoas de rua? Entendeu? Então você profissionaliza essa pessoa, Nil, né, dá uma profissão para ela, entendeu? Faz um programa, né, de uma casazinha simples, né, para você cadastra, tem todo um processo que é grande. Você tem que primeiro cadastrar, fazer um censo dessas pessoas. Vamos supor que você tenha 2.000 pessoas na rua. Entendeu? Você vai cadastrar essas 2.000 pessoas. Vai priorizar elas para que ela tenha uma habitação. Priorizar para que os empresários, né, coloquem essas pessoas no mercado de trabalho. Né? Ó, tá aqui, ó. Formei 10 pedreiros. Chega para um empresário do ramo da construção. Eu quero que você, né, empregue esses 10 pedreiros. Né? A gente vai, né, trabalhar para que você tenha as benefícios, né, do governo, né, da prefeitura, né, perante as obras, mas você vai ter que empregar essas pessoas. Né? E assim você vai para vários ramos, né, do empresariado, né, colocando essas pessoas. Então há condições de você fazer, é só querer fazer. Dá trabalho? Dá, mas é possível. Então não se faz porque não quer fazer. Então, o primeiro ponto é esse, tirar essas pessoas da rua. Né? Outro ponto que eu vejo é a questão da prostituição infantil. Né? Você roda Recife à noite, não é noite, de dia mesmo. Né? Você sai ali do Forte do Brum, fazendo o entorno ali da Maré, quem vai para o Tacaruna, né? Chegando na Vila da Marinha. Você tem aquilo ali, você vê meninas, né, crianças se prostituindo durante o dia. Né? É normal? Não, não é normal. Não, não é normal. Será que as autoridades não vê? Vê. Entendeu? Que ali é movimentado. Será que não passa nenhuma autoridade para ver aquelas crianças ali se prostituindo durante o dia, se drogando na beira da maré? Então, é possível tirar de lá? É possível sim, é só querer. Né? Você não pode deixar no esquecimento. Porque, não, isso me dá trabalho. Eu prefiro fazer calçada. Entendeu? Então, na minha visão, você como gestor, você tem que priorizar, entendeu, ações para o povo. Né? Ações que tragam benefício para o povo. Eu comparo a questão de um governo, seja que for de estado ou de prefeitura, como uma grande empresa. Onde você tem o presidente da empresa, onde hoje em dia você tem o CEO e você tem os diretores da empresa. Então, o prefeito você poderia colocar ele como o diretor da empresa, o presidente da empresa, né? E os vereadores como os diretores, né? Os secretários da empresa. Né? Então, a empresa ela cresce, né, quando ela faz com que, né, os seus empregados, né, produzam satisfatoriamente, entendeu? Para que, seja qual for o ramo, esse produto ele seja bem exposto para o público externo. Isso. Não é verdade? Então, qual é o público externo nosso? É a população.
Então a gente tem que priorizar coisas para que a população seja atendida. Não como a gente coloca a briga de partido, né? Você é um vereador, você faz um projeto, né? Aí o outro lado não aprova porque você é do partido A, aí o outro é do partido B, aí fica aquela briga, né, de interesses, né? Você tem que entender que seja qual for o partido, se o projeto é bom, então o projeto tem que ser aprovado, porque é para o povo. Não é para o partido, não é para o vereador, é para o prefeito. É porque existe ali a luta pelos créditos do projeto, né? Então a gente tem que acabar com essa mentalidade, né, de achar que a gente vai governar, né, para o político X, para o prefeito A. A gente tem que governar para o povo. Se aquele projeto é bom para o povo, ele tem que ser aprovado, seja para a direita, seja para a esquerda, centrão, não importa qual o direcionamento. É para o povo. Essa seria um novo pensamento político, como você mesmo falou. As pessoas ainda têm uma visão de que política é local de aproveitadores, surfistas do poder, né? Pessoas que estão querendo se beneficiar de alguma forma com as benesses do cargo, né? Então, esse lado que a velha política deteriorou já chegou ao fim, né? Hoje, a população brasileira já está mais antenada na política, como era antigamente nos anos 80, 60, 70, no futebol. Então, o Brasil tem uma paixão pelo futebol, mas recentemente o Brasil está começando a despertar uma paixão pela política. E hoje se conversa sobre política nos bares, nos restaurantes, nas festas, nos encontros, até nas peladas a turma conversa sobre política, né? E isso já está se tornando uma conversa popular que antes não existia. As pessoas hoje ainda têm dificuldade de saber, por exemplo, o que é ser de direita e o que é ser de esquerda e o que é ser de centro ou centro-esquerda ou centro-direita. Aí a pergunta é, o senhor se considera de que ala, vamos dizer assim, de que sentido dentro da política? Direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda? Nessas colocações eu sou de direita, né? Direita, conservador, né? Porque eu tenho meus princípios cristãos e a gente sabe que as pessoas por de direita, né, têm essa tendência para o lado do cristianismo. Né? Então, como cristão, como evangélico, né? Então me coloco como de direita, né? Eu coloquei essa situação que é para a gente poder aqui dentro desse nosso VoxCast, que às vezes enche até o saco esse negócio de direita, esquerda, mas enche o saco. aquilo que eu te falei há pouco, né? O homem, o cidadão, quando ele se coloca como homem público, eu tenho essa visão de você esquecer nessas legendas. Isso. Esquerda, direita, centrão, extrema, entendeu? A gente tem que esquecer isso. Eu tenho que entender que eu fui eleito por uma parte da população, entendeu? E eu tenho que trabalhar para essa população. Eu tenho que entender que o vereador, ele tem que acabar com essa cultura de ser o vereador do bairro X, do bairro Y. Né? Eu tenho andado em bastantes bairros e a gente vê uma tendência daquele bairro ali ser dominado pelo vereador João. Né? A gente vai para outro bairro, é o vereador José. Né? Então ele domina aquilo ali. Aí quando você olha, né, você procura entender, aquele cara ele não fez nada para Recife. Né? Ele se ateve ali naquele bairro e pronto. Então eu sou eleito para ser vereador de Recife. Não sou eleito para ser vereador do bairro, determinado bairro. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que corrigir. Isso. Entendeu? A gente é eleito, né, para trabalhar para o povo. Né? Para beneficiar o povo, independente do bairro, independente do partido, independente de direita e esquerda. Entendeu? Eu tenho que ter essa visão que é o povo. Mas isso acontece por conta do reduto eleitoral. Às vezes o cidadão candidato a vereador ou candidato a deputado, sei lá, ele tem sempre um reduto onde ele é mais conhecido. Onde ele nasceu, onde ele se criou. Onde ele atuou mais, onde as pessoas realmente... Existe isso, realmente. E aí ele procura favorecer... eu concordo até com esse lado. De repente eu vou favorecer mais onde eu nasci. É o bairro que eu nasci. Mas eu não posso esquecer... promovido a vereador. Mas eu não posso esquecer o outro lado da cidade. Não pode. Né? Então tem essa tendência. Tudo bem que eu atue de repente até mais pelo meu bairro, né? Porque é onde eu nasci. Mas eu não posso esquecer o restante da população. Mas se você olhar... 90%, né, são vereadores, são vereadores de bairro, né? São vereadores distritais. Distritais. Não é vereador de Recife.
né? O que foge exatamente da base eleitoral em relação ao que ele deveria agir como vereador. Com certeza. Né? Mas E esse ali comportamento e é uma coisa realidade. tão assim que você vê que vereadores já antigos, já velhos, eles vão colocando já o filho no lugar dele. Ele já vai preparando o filho para que o filho, quando ele sai, o filho já assuma aquele papel dele naquele bairro. Uhum. Né? Ele já coloca o filho como um líder comunitário e ele já vai trabalhando para que o filho assuma, entendeu? Aquela carteira quando ele for embora. Não é uma capitania hereditária, mas é bem, como se fosse bem bairros parecido. hereditários. É né? bem parecido, né? É bem parecido É bem mesmo. parecido. Mas então, como o senhor falou a respeito da questão dos desabrigados, dos que estão em situações, que hoje se fala muito dessa palavra vulnerável, né? Situação vulnerável nas ruas. Vulnerável por quê? Porque está ali vulnerável ao tempo, ao mau tempo, né? À violência, a um monte de coisa, né? A fome. É um conjunto, né? A abandono da família, né? Abandono, que é a parte psicológica, e também a questão de saúde, né? Porque também está ali ao léu, às vezes está sem tomar banho, está todo sujo, e finda pegando uma infecção de alguma coisa, e aí realmente a situação fica difícil. Mas, será que trabalhar essa assistência não dá para resolver o problema? Mas se a gente trabalhar de uma forma que a cidade possa absorver, como você mesmo falou, esse projeto em que as empresas pudessem dar oportunidades de um treinamento, de um curso, né? E depois de formar esses possíveis profissionais renovados, porque alguns deles já foram profissionais, entraram em situação por algum motivo de uma decepção ou de alguma coisa que possa ter acontecido e ele se entregou ao álcool ou às drogas. Muitas vezes essas pessoas estão na rua por conta disso, né? Eu tive uma situação familiar parecida, onde um tio meu teve esses problemas com o alcoolismo e ele não tinha condições de conviver dentro da casa da família. Então a família, por diversas vezes, tentou fazer com que ele parasse de beber, mas ele não teve êxito e terminou indo para... Saiu, né? Ficou expurgado da família, né? E aí ele passou um tempo até dormindo nas ruas. Mas depois ele se ajeitou na vida, conseguiu arrumar um emprego, que até meu pai conseguiu. E aí ele tomou um jeito na vida dele, montou uma família para ele e viveu saudavelmente como um homem digno, cidadão, encanador, um dos melhores que eu já vi, né? Que ele tinha essa habilidade. E aí eu sei realmente o que é. Você conviveu na pele, né? Convivi nessa situação. Quando a gente passa, a gente sabe o que é. E é uma das perguntas que eu fiz a você aqui até em off. Capitão Salas, como é que você poderia lidar com essa dificuldade se você foi eleito como sendo Partido Novo, com a filosofia de direita conservadora? Você vai encontrar esses problemas que você até citou. Com certeza. Né? Diante dos partidos opositores, que não vão querer dar espaço para que seu projeto de repente possa florescer e você ficar com os créditos. Na sua concepção, isso aí não é uma obrigação da função vereador. Mas como é que você pretende encarar essa dificuldade se você for eleito e encarar, por exemplo, uma grande margem de opositores do seu lado, que é a direita, opositores de esquerda? Isso aí, infelizmente, a gente vê. Inclusive né? o prefeito, né? Pode ser. Inclusive, a gente vê muito isso acontecer, né? No Congresso, a gente vê bastante, né? Isso. A questão porque para conseguir verba, né? Mas, enfim. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter princípios e você se manter naquele princípio. Né? Na minha visão, princípios são inegociáveis. Entendeu? O primeiro ponto é esse. Né? E você saber contornar isso aí, claro, com educação, né? Com conversa. Diálogo, né? Diálogo. Né? A política é feita de diálogo. Né? Não é porque você é o prefeito de um partido, eu sou vereador de outro, né? Que a gente vai trocar farpas, vai trocar pedras. Isso. Tá? Tem que saber que você foi eleito, pela maioria eu também fui eleito. Então a gente tem que dialogar, conversar, né? E entrar no bom senso, saber que aquilo ali é bom para o povo. Que é justamente e hoje em dia, valorizar o ambiente democrático. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Isso. Né? De você divulgar, né, em tempo real aquilo que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu lanço um projeto, né, que vai beneficiar o povo,
né? O projeto aqui, pô, excepcional, né? Vai trazer benefício para A, B e C, né? Para todas as classes. Mas o prefeito ou uma outra bancada lá que não é do meu partido vai e reprova, em represália, seja o que for, né? Então você tem aquela ferramenta das redes sociais, né? Você chegar e divulgar. Aqui, ó, meu projeto é esse, né? Só que infelizmente, né, está sendo reprovado, né, por João, José e Maria, porque eu não faço parte entendeu, do grupo deles, entendeu? Então a gente tenta o diálogo, né? Esse diálogo não é aceito, então não tem outra coisa, é você tornar público aquilo ali. Você não vai trocar tiro, não vai agredir, não vai, né? Então você tem que tornar público, né, aquilo que você está tentando fazer e não está podendo, né? Não tem outro caminho, né? Você vai querer entrar agora, como hoje em dia a gente vê no Congresso, né? É feito um projeto, né? É barrado, aí um partido vai lá no STF, entendeu? Para que o STF faça valer o poder de caneta deles, entendeu? Isso não é democracia, não é por aí que se anda, né? Então não pode a gente estar recorrendo à justiça para querer valer algo desse tipo que é do poder legislativo fazer, né? Então minha visão é essa, é através do diálogo, o diálogo não existir, você tornar público aquilo ali. Eu já vi candidatos a se elegerem como vereador com propostas para cuidar de animais. Inclusive eu tenho 4, tá? Animais que são abandonados, problemas com os gatos, com os cães, com cavalos. Tá até aqui, ó. Né? Então mostra pra gente aí. Você também tá incluindo essa parte? Eu sou louco pro animal, né? Tenho 4 cachorros e desde criança sempre gostei muito de bicho. Inclusive, quando eu ia, né, na infância, os colegas me chamavam para caçar, né? Aí eu não gostava, né, de matar os passarinhos e tal. Aí eu ia, mas eu ia com o objetivo de atrapalhar a caçada deles. Eu vou mostrar aqui para nossa câmera aqui. Não sei se consegue aqui fazer um foco aqui, ó. O compromisso aqui do Capitão Salas nesse projeto. Dá um resumo aqui, fala um pouquinho sobre esse que está escrito aqui. Bom, aí eu falo dos pontos principais, né, que o vereador tem que fazer, né? Questão de legislar, fiscalizar, né? Coisas que são básicas do vereador, né? E outros pontos são alguns grupos, né, que eu coloco aí de trabalho, né, de parcerias, como um projeto que eu bato bem, é Rua Sem Fome. E aí a gente vai devagando sobre outros projetos, né? Tem esse que você falou, né, questão do animal de rua, que é uma coisa que se pode fazer também, criar um hospital, né, um hospital vet, né, para tirar esses animais da rua, né, castrando, cuidando, zelando, fazer tipo uma fazendinha, né, onde você vai trabalhar com esses animais, né, tirá-los da rua e talvez de repente encaminhá-los para uma adoção. Mas é uma coisa que é possível, é só querer fazer. Eu tenho aqui o item 2, crianças e adolescentes, apoiar, fiscalizar as creches, abrigos e orfanatos, implementar medidas para combater a exploração sexual infantil e a pedofilia. Como é que você vê essa não sei se você gostaria de comentar, mas eu vou, aqui eu tô vou colocar tudo. Essa questão aí que o candidato Gilson Machado tem tido até alguns problemas aí por conta de falar sobre essa questão das creches e tal. E me parece que ocorreu alguns desvios, algumas coisas com relação a isso em outro estado, né? E aí tá fazendo a comparação aqui com o Recife. Você tem uma visão sobre esse assunto? Olha, a gente sabe que infelizmente onde há ser humano existe a possibilidade de ter corrupção, né? Ainda mais quando são coisas públicas, né? Agora, para isso a gente tem que, por isso que eu coloquei aí, fiscalizar, né? Porque você sabe que creches recebem verbas, né? Orfanatos, tudo isso aí recebe verbas, né? Então a gente tem que atuar, um dos papéis do vereador é atuar como fiscal, né? A gente tem que atuar de uma forma realmente rígida, né? Para que a gente possa ver o que está acontecendo, o que está sendo beneficiado ali, né? Não é inadmissível que uma criança ela chegue, né, ao ponto, né, de passar necessidade dentro de uma creche. Na verdade, onde essa creche ela recebe verba pública, ela recebe doações, né? Então a gente tem que fiscalizar, né? Não só as creches, também tem os abrigos de idosos, né? Eu já visitei alguns, é triste a gente ver a situação de certos idosos, né? Então, tem algum fundamento essa denúncia de que as creches não estão
atuando Olha, de uma para ser forma sincero com o senhor, como não, deveria estar de acordo com o que está sendo eu não sei divulgado? que eu não... Não viu? Não é que eu vi as reportagens, né? Sim, as reportagens. Mas eu não entrei, né, em pormenores para ver se realmente está tendo algum desvio, né? De pessoas que são Não, do eu falo governo. com relação à infraestrutura dessas creches, que elas estejam de repente precisando de coisas, mas que se diz ter investimentos e de repente você vai lá e vê que tá precisando, tá faltando. Tem, realmente tem. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira que existe, Né? Mas enfim, então a gente tem que atuar nesse papel, né? Que a criança é o adulto de amanhã, né? A gente tem que investir na criança, na educação da criança. E essas crianças, elas são, bem dizer, abandonadas, né? Elas estão em abrigos porque a família abandonou, né? A gente não sabe qual foi a situação, mas foram abandonadas. Então o Estado, ele tem que gerir essas crianças até ela se tornar um adulto. Ela vai se tornar um adulto ali dentro daquele orfanato, né? E se não houver um bom amparo, essa criança pode sair dali marginalizada, né? Porque você imagine você se sentir abandonado, né? Pela família, né? Por descaso do Estado, né? Eu sei que isso aí não é regra, né? Porque quando a gente fala com o ser humano não existe regra. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa, né? Então quando a gente lida com o ser humano, a gente pode saber, não? Às vezes você se criou no meio de traficante e você se torna um traficante, né? Às vezes você cresce no meio de uma família evangélica e você não se torna um cristão. Exato. Né? Então, quando a gente se lida com o ser humano, não existe regra. Mas a gente tem o papel de atuar para que a gente tente o máximo evitar, né, que aquilo ali se torne um delinquente, um marginal futuramente. Também temos aqui a questão dos idosos, né? Apoiar, fiscalizar abrigos de idosos para que essas pessoas tenham mais dignidade em sua velhice. Também apoio a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, melhorando e facilitando sua vida em todos os níveis, com uma condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, dos sistemas e meios de comunicação e informação. Recife é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas com deficiência. É isso mesmo? Segundo a OMS, né? Segundo a OMS. Mas enfim, a minha mãe, Onil, ela é cadeirante. Entendeu? Então, a dificuldade que a gente tem de andar com ela na rua é incrível. Né? Questão de calçadas, de acessos. Você imagina, é uma pessoa conduzindo a cadeira. Imagina uma pessoa sozinha, cadeirante, andar nas ruas de Recife. Né? A dificuldade que tem. Até pontos históricos, né? Pontos de turismo. Você às vezes percorre, não vou estar citando aqui locais, mas você tem pontos, né, de visitação que não tem acessibilidade. Às vezes tem, mas não é ideal. Né? Então isso tudo a gente tem que trabalhar. Tem locais de turismo que não tem, é quase zero de acessibilidade. Então tudo isso aí tem que ser fiscalizado e tem que ser trabalhado para que a gente possa dar condições, né, de um cadeirante, né? Não falo nem a questão do turismo. A gente tem que primeiro atender quem está dentro de casa. Não é verdade? Então a gente atende primeiro nosso público, claro que o turista... quem está dentro de casa, exatamente. O turista seria uma consequência. Então, a partir do momento que eu atendo o meu público de casa... O turista é passageiro, né? Ele chega aqui, fica um mês, uma semana, 15 dias. Colocou aqui também uma questão dos esportes, né? Sim, eu sou louco por futebol, né? Me criei jogando bola, né? Um dos meus sonhos antes de entrar para o exército é ser jogador de futebol, né? Mas só que não deu certo. Mas eu acho que o esporte é um dos caminhos que tira a criança, entendeu, dos vícios, né? Dos maus costumes, né? Então você coloca a criança para praticar um esporte, né? Você vai ter... E a gente tem um celeiro enorme. Né? Basta você acompanhar, né, os resultados nossos olímpicos. Você vai ver que o Brasil é um celeiro de atletas. Só que são mal investidos, né? A gente quase não vê investimento no esporte. As escolas, muito menos. Um atleta, para ele chegar a um ponto de Olimpíada, muitas vezes ele tem que ralar sozinho. Até quando ele começa a dar resultado sozinho, aí que ele vai receber apoio. Ou seja, é o inverso. Ou seja, inverte as coisas. Quer dizer que eu tenho que ralar, né? Eu tenho que me estourar para eu poder chegar a ganhar uma medalha, para eu ser visto e eu receber uma bolsa. Então a gente está colocando o cavalo lá na frente da carroça. Tem que ser o contrário, né? Eu tenho que colocar essas crianças, dar todo o apoio. Basta ver a Yane
aquela Yane Marques, né? Se eu não me engano, Marques, né? Que estourou, foi um atleta de ponta. Né? Pentáculo, né? A história dela, ela corria descalça. Entendeu? Ela não teve apoio na infância dela, na adolescência dela. Ela vai ter apoio depois que ela já era uma atleta renomada, bem dizer. Entendeu? Então, se você pega vários atletas que estão atletas de ponta, depois daquele estouro que ele vai receber apoio, vai receber bolsa. Então, a gente tem que ter todo esse apoio básico, desde a criancinha. E não só a questão de ganhar medalha. A questão é realmente da criança poder, né, ter um caminho do bem. E é através do esporte que a gente consegue fazer isso aí. Eu inclusive entrevistei quando eu estava trabalhando numa rádio. Eu acho que foi na Rádio Nova FM. Eu entrevistei um rapaz que é conhecido aqui como um grande mobilizador do basquete. E ele pegava justamente esse pessoal que tem dificuldades na periferia e descobria grandes talentos para poder colocar nos clubes, né? E aí desenvolver um trabalho porque quando você esportivo você fazendo essas parcerias, tem criança que não gosta de estudar, entendeu? Mas ela é louca por futebol, né? Ela não gosta de estudar, mas ela gosta de jogar bola. Então você tem que incutir na cabeça dela, né? Você joga bola, mas você tem que, né, ter boas notas. Mas aí como é que seria esse? Esse é uma área que eu gosto muito. Porque eu já fui fazia cobertura, inclusive jornalística de futebol, né? Já fui comentarista esportivo também na área de futebol. E também adoro Fórmula 1, né? Que adoro velocidade. Uns amigos aí, o pessoal do F1, que é um grupo que eu participo. Um grande abraço aí a todos. E só que o esporte mais popular do Brasil ainda é o futebol. Mas lógico que o vôlei já se popularizou bastante, o basquete está chegando, agora tem até o futebol americano começando a investir dentro do Brasil, e aí são grandes oportunidades que, se você não der para futebol, como foi o seu caso, por exemplo, tentou, mas vai para outro, né? De repente vai para o basquete, vai para um vôlei, né? A minha filha, por exemplo, ela começou treinando futebol, aí depois foi para o basquete, mas terminou no vôlei. E aí ela se identificou vendo que era uma melhor jogadora pro vôlei. Eu não sei nem se ela está ainda curtindo o vôlei, mas ela entrou na faculdade, está fazendo biologia, não sei se ela está tempo para isso. Mas eu queria realmente dar um espaço para essa parte dos esportes. Como você pretende, por exemplo, criar um incentivo para que profissionais da área de educação física e preparadores possam fazer esse trabalho nas comunidades ou nos bairros, para descobrir novos talentos, porque, afinal de contas, esses profissionais precisam ser remunerados. Com certeza. Então, para isso é onde entra o Estado, né? É isso. Então, a gente poderia fazer muito bem parcerias públicos-privadas. O primeiro ponto seria esse. Né? Você vai para a periferia, você vai ver vários campos de futebol de terrão, terra batida. Né? Pô, jogar futebol, eu joguei. Né? Joguei em chão batido. Né? É horrível. É horrível. Aí você gramar um campo de futebol desse é uma coisa tão simples. Né? Você chegar ali, passar uma gramazinha, olha o incentivo. É uma coisa tão simples, você já começa a criar um incentivo maior para aquela criança vá, puxa, tem uma graminha. Pô, quando eu pisei a primeira vez que eu vou jogar bola no gramado, cara, parece que eu tava no outro mundo. Né? De você sair do chão batido para jogar bola numa grama, cara, você parece que você tô no paraíso. É uma coisa maravilhosa. Então, o primeiro ponto é trazer os empresários para isso aí. Né? Porque o esporte, né, como você falou, a criança pode não dar para futebol, né? Mas ela vai desenvolver, entendeu? Algo de bom ali. E você pode enveredar ela para um outro caminho. Mas você trazendo os empresários, né? Gramar um campinho de terra batida, né? Fazer uma arquibancadazinha, são coisas simples, né? Coisas simples pode ser feita. Né? Contratar um profissional para ali, né? Então você vai ser especializado naquele setor aí, naquela comunidade. Se você for, toda a comunidade tem seu campanha de futebol. É muito difícil ter uma que não tenha. Né? Eu já andei em vários aí, a gente vê. Até de noite a criançada tá jogando ali. Às vezes um refletorzinho meia boca, mas de noite tem futebol. Então você cria uma estrutura, né? Que é simples, que é barata, que não é coisa de outro mundo. Né, para dar condições para aquela criançada dali desenvolver. Não só eu falei o futebol, mas pode fazer no basquete, pode fazer no vôlei. Você né? Tá percebendo... uma pista de atletismo, entendeu? Sim. Mas tudo isso você traz com parcerias, né, com empresários. Né? O Estado, na minha visão, ele tem que dar condições para que o empresário cresça. Entendeu?
Porque a partir do momento que o empresário ele cresce, ele vai crescer a sua empresa dele, né? Ali pode sair futuros, né, pessoas que vão trabalhar na empresa dele. Né? Ele vai ter condições, né, de gerenciar aquele público ali, de trazer para aquela empresa dele. Né? É um futuro que está crescendo ali. Esse lado que você está falando é que gera um pouco de conflito ideológico. Sim, eu sei. Porque justamente entre os partidos, né? Porque a visão da direita é mais ou menos esse posicionamento de parceria com o Estado, com o meio privado, enquanto a esquerda procura concentrar o Estado como manipulador total desse lado financeiro, desse lado de prestação de serviço, tudo bancado pelo Estado. Você tem que fazer de tudo, entendeu? Para que o empreendedor ele tenha condição de querer investir naquela cidade. Né? A gente não pode acontecer o que está acontecendo, né? É um grande empresário, que a gente sabe, né, que das redes sociais está sendo expulso do Brasil, né, sendo sua empresa taxada, né, para que ele não possa, o Brasil não tenha mais a sua empresa aqui dentro. Entendeu? Só que quando você tira um empresário desse ramo da internet aqui dentro, você vai refletir em outros. Entendeu? Porque outros empresários vão ver, puxa vida, se está acontecendo com ele, vai acontecer comigo também. Por que eu vou investir nesse país? Né? Então, o Estado não pode agir dessa forma. Eu tenho que dar condições, né, para que grandes empresários eles venham para cá. Né? É a mesma coisa que Recife. Eu tenho que trazer, né, empreendedores para cá. Porque eu trazendo eles para cá, eu vou desenvolver várias áreas aqui dentro de Recife. Né? Eu vou gerar empregos. Então, eu tenho que dar condições, né, de criar emprego. Não é o Estado que tem que criar emprego abrindo concurso. Então, quando você vê, na maioria das vezes, esses governos socialistas, uma das primeiras coisas que ele coloca é concurso público. Né? Concurso público. Aí você vai, claro que todo mundo quer. Né? Todo mundo quer uma árvore que dê sombra. Né? Todo mundo quer fazer um concursozinho ali e ter aquela sombra ali pro resto da vida. A estabilidade. Mas não é ideal. Porque você vai ter uma máquina, né, inflacionada. Que não é o objetivo do Estado, não é esse. Eu tenho que fazer o máximo possível, entendeu? Para que você, empresário, você cresça. Quanto mais você cresce, mais emprego você vai gerar. É bem simples. Não tem que inventar a roda, não. Eu não queria entrar nesse mérito, não, mas fim da gente entrando, né? Mas tem que entrar. Porque eu vou pular aqui depois para essa área aqui, mas antes de pular, eu vou fazer um adicional no que você falou, que é o seguinte, essa questão do funcionalismo público, que não tenho nada contra o funcionário público, ao contrário, você eu sou, né? Você é funcionário público, né? O funcionalismo público é muito bom porque é um profissional que está ali para prestar serviços ao público. Isso. O próprio nome já fala, né? Muita gente que passa no concurso e começa a exercer a função, vem aquela estabilidade financeira e essa estabilidade, de certa forma, lhe dá um certo conforto e ele esmorece na prestação do serviço ao público. Isso. Que é o patrão dele. Ele esquece. É a mesma Porque, coisa. Na verdade, exatamente. Quem é o seu patrão? É o público. Você não é um servidor público? Então, qualquer público se torna cidadão da cidade, do estado, do país, se torna o seu chefe. E você tem que prestar serviço a ele. Não é à toa que você é um servidor público. É a mesma coisa que o político, Nil. O político é um servidor público. A gente, durante a campanha, a gente vê agora o candidato a vereador, o candidato a prefeito, seja que cargo for, ele sai andando pela rua, apertando, beijando todo mundo. Daqui a alguns dias, entendeu? Se ele for eleito, ele não vai sair mais do gabinete dele. Você não vai conseguir mais falar com ele. Ele vai deixar de apertar a mão. Você, para conseguir falar com um público desse, é muito difícil. Então, na minha visão, aí que ele vai, quando é eleito, ele tem que continuar andando no meio do povo. Ele não pode querer se esconder dentro de um gabinete, não. Ele vai ter que continuar andando no meio do povo, vendo as necessidades do povo. Que é o trabalho dele. Lógico, junto com as comissões que estão ali sendo financiadas para que ele possa manter o trabalho dele ativo. Ele não vai trabalhar sozinho. Ele tem que ter uma equipe com ele. É aquilo que eu tenho, né? Que eu já até estou escolhendo algumas pessoas, né? Se caso Deus nos dê essa vitória, né? Para que trabalhem comigo, né? Dentro de determinadas áreas. Eu tenho uma senhora maravilhosa que eu fiquei fã dela. Como eu lhe falei, minha mãe é cadeirante.
Então eu fazia manutenção na cadeira de roda da minha mãe, na loja dela. Essa senhora, ela é deficiente física também, ela não anda, mas ela dirige carro, né? Ela tinha essa empresa dela, né, de manutenção de equipamentos de pessoas com deficiência, mas só que infelizmente na pandemia, né, ela quebrou, a loja dela, né, fechou, e ela teve que se reinventar novamente em uma outra profissão, né? Então, depois que eu conheci ela, a gente fez amizade, eu convidei ela para trabalhar comigo, né? E ela aceitou. Então, uma das minhas propostas é essa, é trazer pessoas para trabalhar comigo dentro de determinada área. No caso, ela, como é uma deficiente física, ela vivencia, ela conhece todas as necessidades de um deficiente físico, né? Ela anda a cidade, ela dirige, né? Ela anda de cadeira de roda, então ela sabe tudo, né, os problemas que Recife tem, né, para um deficiente físico ter um certo conforto. Então, eu convidei ela para trabalhar comigo. Eu tenho um amigo que ele está terminando engenharia. Então convidei ele também para trabalhar comigo na parte estrutural da cidade. Eu tenho uma amiga que ela é fisioterapeuta, né? Então ela faz trabalho, tanto particular como público, né? Para trabalhar comigo também nessa parte de saúde, né? Que ela conhece todos os postos de saúde, ela sabe a necessidade, sabe aquilo que um posto precisa, o que está faltando. Enfim, eu estou montando um grupo de trabalho que vai poder me assessorar em todas as áreas de Recife. No esporte, né? Eu tenho um amigo meu que ele faz trabalho social de futebol, né? Com crianças, com adolescentes, né? E ele também vai trabalhar comigo, entendeu? Então eu vou tentar montar uma equipe que possa me ajudar, porque não tem como eu ver todas as necessidades de uma cidade do tamanho de Recife, né? Não tenho como eu gerenciar, né, o que aquele bairro ali está precisando, e aquela área ali está precisando. Então eu preciso de pessoas que me ajudem a ter essa visão panorâmica, para que eu possa, né, direcionar. E aí faz também o efeito dominó, né? À medida que você, sendo eleito e colocando isso em prática, a tendência é a proliferação dos projetos. Com certeza. Né? E dos profissionais que vão ser responsabilizados. O objetivo é esse, né? Com esses projetos. Eu tenho aqui, além do esporte, aí tem aqui apoio de um intérprete de Libras, na língua de sinais, para hoje, todas as ações do mandato. Isso, porque inclusive, hoje é uma isso necessidade. Está sendo uma necessidade, né? Hoje é uma necessidade. Não tem como você excluir uma classe, entendeu? Que é grande, porque eles não escutam, né? Porque eles não falam, né? Pelo contrário, a gente tem que ter. Eu estou atrás de uma pessoa que eu ainda não... Tem algumas pessoas que eu já visualizei. Mas ainda não... É a questão da acessibilidade, sim, né? Sim, com certeza. Inclusive tem a parte também da autodescrição, né? Sim. Que é para o pessoal que, inclusive, era bom que a gente fizesse aqui uma autodescrição, até para respeitar quem tem o poder da audição, mas não tem o poder da visão. Isso. E aí não tem como se caracterizar. Por exemplo, eu estou aqui de blusa preta com um blazer meio esverdeado, né? Uhum. Eu não sei que cor é essa. Dizem Vídeo. que é cor de burro quando foge. Eita. Mas é meio verde, né? E tô com uma camisa preta com uma alusão de uma banda chamada AC/DC, que eu gosto muito de rock, então eu sempre tô com a camisa de rock. E sou moreno, uso óculos, tenho 1,90 m de altura, né? Eu peso cerca de 108 quilos, mais ou menos. A última vez que eu me pesei, não sei se eu engordei. E estou aqui como apresentador, sou radialista, tenho uma carreira de 25 anos no rádio e agora como jornalista dentro da internet. E eu queria que o senhor pudesse fazer uma autodescrição justamente para quem pudesse ter a acessibilidade. Essa questão da acessibilidade é muito importante, porque você pensa justamente a questão das libras para o surdo-mudo, né? Isso. E tem a questão dos que são deficientes visuais. Então, a autodescrição pelo senhor. Bom, eu tenho 1,69 m. Aqui. Tenho 1,69 m. Estou a faixa de 68 quilos aproximadamente. Depois dessa campanha eu perdi alguns quilos. Tá bem magrinho, né? Perdi uns quilos aí. Né? Tô com a camisa azul. Enfim, meu cabelo é bem curto, né? É bem Sua preto. Descendência? Eu sou neto de chileno. Uma das coisas que eu me orgulho bastante é que eu fui criado pelo meu avô. Meu avô era bem rústico, sabe? E ele que me criou, ele que me adotou. Porque, vou contar rapidinho aqui para você entender. Meu avô, ele fugiu do Chile com 14 anos, numa cidade chamada Valparaíso. Conhecida? Onde a família dele era plantadora de uva.
Não sei o que aconteceu, né? Que ele também nunca falou. O que foi que houve lá com a família, que ele fugiu de casa, com 14 anos. E ele entrou para um circo, Nil. Com 14 anos ele entrou para um grande circo, na época lá no Chile. E você sabe que naquela época os circos rodavam. Por muitos e esse lugares. circo, depois de 14 para 18 anos, esse circo veio para o Brasil. E veio para cá, para Recife. E ele, com 18 anos, ele se tornou o domador de leões do circo. Onde até hoje eu tenho uma dentadura de um leão que mordeu ele, né? Que teve que ser sacrificado, segundo ele falou. Que o leão avançou nele e tiveram que matar o leão. Ele tinha, né, uma cicatriz enorme no braço. E ele me deu os dentes desse leão. Até hoje eu tenho guardado. E aqui em Recife, ele com 18 anos, a minha avó, né, que é de Recife, foi pro espetáculo, né, do circo. Onde ele conheceu ela. Onde se conheceram os dois. Né? Ela com 14 anos, ele com 18, se apaixonaram. E minha avó tinha recém perdido a mãe. E ela estava morando com a tia. Né? E depois de algumas investidas, né, dele no circo e tal, se apaixonaram e fugiram, né, pro Maranhão. O negócio era fugir. Aí onde eles tiveram 9 filhos, um dos filhos foi minha mãe. Só que minha mãe, ela engravidou do meu pai, né? Namoraram, engravidou, só que o meu pai abandonou minha mãe. Nossa. E aí, só que, Nil, o meu avô não aceitava uma situação dessa, de uma filha dele engravidar. Né? Aí... De um irresponsável. De um irresponsável, né? Aí o que aconteceu? Aí minha mãe combinou com minha avó e me colocou... Aí ela se afastou de casa, né? Para uma casa de umas amigas da minha avó, onde ela me teve, né? Terminou a gravidez. E eles me colocaram na porta da casa do meu avô. A minha avó sabia, né? Quem eu era, né? Sim. Entendeu? Só que meu avô, ele morreu sem saber que eu era neto dele. Que isso, cara? Foi. Meu avô morreu sem saber que eu era neto dele. Ele me adotou, meu nome, né? Meu sobrenome é dele. Né? O Salas, né? Sim. O Salas Roldan. Inclusive tinha um jogador. Isso. Origem espanhol, né? Mas enfim, então ele faleceu sem saber que eu era neto dele. Né? Ele me criou como se fosse filho dele. E depois, já, né, de eu adulto, foi que minha mãe me contou. Mas entendeu? por que não revelaram a ele depois? É porque eu lhe digo, né? Como ele era muito grosso, né? Muito rústico, entendeu? Então minha avó, ela tinha medo. Receio. Tinha medo, né? Desse receio, né? De repente ele não aceitar, de repente ter alguma represália com a minha mãe, né? Entendeu? Então, e descontar em você, de repente. Mas graças a Deus, né, ele, né, não aconteceu nada, né? Pelo contrário, ele me criou, né? Eu só tenho orgulho de ter sido criado por ele, né? Entendeu? Mas aí depois eu conheci meu pai, né? Minha mãe me falou quem era, me pediu 1000 desculpas, né? Falou uma vez, a última vez que eu tive com ele, quando ele era vivo ainda, né? Que ele foi no túmulo do meu avô, chorou e pediu desculpa, né? Mas são coisas que não adianta mais. Então se você tem que, né, pedir Seu perdão... pai é pernambucano ou maranhense? Não, ele é de Fortaleza. Fortaleza. Aí são coisas que a gente tem que fazer em vida. Se você quer pedir perdão a alguém, peça em vida. Porque depois que morre, não adianta mais não. Quer fazer um elogio, faça em vida. Quer agradecer alguém, faça em vida. Porque depois que morre, não adianta não. Você perdeu. Mas é meio complicado, né? Depois que amor morto, não mas, adianta não. Mas enfim, a descendência Bom, de então Salas minha descendência é essa. É uma descendência de uma mistura bem, né? Pernambucano com chileno, cearense. E meu pai, né, a família dele era da França. Né? É Fontenelle, né, que vieram da França. Ou seja, é uma salada, né? Entendeu? Uma saladazinha. Mas aí deu o capitão Interessante. Deu o capitão. E essa história de seu avô ter criado você, achando que você era filho um adotivo, sendo família de verdade, é a primeira vez que eu vi uma história assim. É coisa de novela, né? Às vezes quando eu conto pra amigos, né? Rapaz, tua vida dá pra fazer uma novela, cara. Um filme, sei lá, né? Entendeu? E como foi que você entrou pro exército? Quando eu entrei pro exército, foi questão de necessidade, né? A minha família era uma família humilde, uma família pobre, entendeu? Então, eu vi a necessidade de eu passar alguma coisa. Eu tinha que entrar pra alguma carreira, entendeu? Então, na época, né, eu visualizei a questão do exército, né? Tinha alguns colegas, né, que tinham entrado, entendeu? Falavam bem. Entendeu? Aí eu falei, não, eu vou querer, sim. Eu já fazia faculdade, né? Fazia administração, né? E fazia escola técnica também. Né? Eu fiz escola técnica e administração também. Então, agora era telecomunicações, não? Não, minha era edificações. Edificações, né? Eu fiz telecomunicações por isso e administração. Por isso que no exército eu escolhi engenharia, né? Eu sou engenheiro militar, né?
Aí já fazia faculdade, fazia escola técnica. Aí fiz o concurso, passei, não foi difícil para me passar. Aí, Nil, é aquilo que eu falo, Deus fez muitos milagres na minha vida, mesmo antes de eu conhecê-lo. Um milagre que Deus fez foi quando eu passei no concurso, faz de conta que eu passei hoje, né? Então daqui a mais ou menos, faz de conta que nós estamos em dezembro, eu iria viajar, né, em janeiro. Sim. Quando foi na virada do ano, 31 para janeiro, eu tive uma doença chamada pneumotórax espontânea. Pneumotórax espontânea. Eu vim... Espontânea? É. O que tranqueira de doença é essa? Isso. Bom, eu fui dormir bonzinho, né? Fui pra casa de uma tia minha, né? Passar o Réveillon. Voltamos, quando eu dormi bem, quando eu acordei com falta de ar. Aí aquela falta de ar foi aumentando durante a manhã e minha tia me levou para um hospital, né? No hospital fizeram um raio-x e constatou que um pulmão meu estava quase fechado. Eu só estava com um pulmão, bem dizer. Aí o médico falou, ó, você tem que levar para o seu sobrinho para fazer uma cirurgia de emergência, né? Aí foi feito, né? Ela me levou para um outro hospital, ele encaminhou, né? Aí eu fui para um outro hospital onde foi feita a cirurgia. Mas parou de funcionar? Não, o que aconteceu? É como se fosse assim, grosseiramente, eu não sou médico, né, para lhe explicar com as palavras certas, mas é como se fosse uma bolha de ar, né? Que ela em vez de sair, você arrotar, entendeu? Ela infla dentro de você, né? E ela inflou e comprimiu meu pulmão, né? Ela comprime o pulmão e ela vai fechando o pulmão, você entendeu? Até o ponto de você, né, ficar sem condição de respirar, né? Aí foi feita a cirurgia, né? Até hoje eu tenho a marca no peito, né? Aí onde o cirurgião, aí depois da cirurgia, né, eu conversando com ele, né, eu falei que tinha passado um concurso, né, para academia militar. E ele falou, ó, Ricardo, eu não lhe aconselho aí, porque isso aqui pode voltar, porque você vai para uma academia militar, você vai fazer esforço físico, né, você vai fazer bastante exercício, pode ser que isso volte, e de repente pode ser que você não seja socorrido a tempo e você morra, né? Aí eu falei para ele, doutor, isso é a oportunidade da minha vida, entendeu? Eu nem que eu morra lá, mas eu vou, entendeu? E assim eu fui e tô aqui contando a história, não morri, né? Claro que eu tive todo um cuidado, né, no início, né, dos primeiros exercícios, né, que você quando sai do meio civil e entra numa academia, é um ritmo completamente diferente, né? É uma batida bem puxada, né? Aí você sente bastante. E eu tava com aquele receio ainda, né, de aquilo ali voltar, né? Mas aquilo que eu lhe digo, eu não conhecia Deus e Deus já me conhecia, já cuidava de mim. E assim Deus me abençoou e eu passei por toda essa fase e graças a Deus nunca tive nada. Pô, Capitão Salas, foi um prazer muito grande realmente recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E para fechar aqui, eu só vou dar uma pincelada para terminar aqui, ó. O acompanhamento jurídico em todas as áreas que é importante, você colocou aqui, né? É importante porque tudo hoje em dia gera processo, né? Se você fala uma coisa, você é processado. Né? Então você tem que, quem não queira, você tem que ter um acompanhamento de um profissional da área jurídica. E aqui priorizar necessidades básicas da população recifense como saúde, saneamento, moradia, básicas, né? Vias de acesso, educação e creches, que a gente falou aqui. É porque a população é carente. Hoje em dia, a família tem que o pai e a mãe trabalhar, né? Eu fui criado por minha avó não trabalhava. Minha avó cuidava da casa. Eu acredito que sua mãe também devia ser mesmo. Então as mulheres naquela época eram as mulheres do lar. Isso. Né? Elas se dedicavam a educar os filhos. Hoje em dia a família não tem mais essa condição. Principalmente família de classe pobre. Onde o casal, tem que os dois trabalhar. E essa criança vai ficar onde? Né? Então aí é que entra o Estado. Então eu tenho que dar condições. Quando não fica com a avó, fica em casa sozinho, é um perigo, né? Mas é um perigo. Só que o que é que a gente vê? A gente vê famílias, crianças cuidando de criança. Cuidando de criança. Entendeu? As famílias vão tendo muitos filhos, né, e o maior vai cuidando dos menores. Mas isso não é correto. Então a gente tem que dar condições para que essa família, né, que esses filhos possam crescer, ter uma educação saudável. Né? A escola, o papel da escola não é doutrinar a criança. O papel da escola é ensinar a ler, é ensinar a contar. Educação, quem tem que dar é o pai e a mãe. Na minha visão. Né? Quem tem que educar, saber o que é certo ou errado, é o pai e a mãe. É a família. Então a base de tudo é a família. A escola é um complemento. Eu não posso querer cobrar da professora, que a professora eduque meu filho. E nem o professor tem essa obrigação e querer fazer isso. Né? Por isso, ele pode até cobrar,
né? Ele pode até cobrar a educação daquela criança, chamar o pai e a mãe, dizer que aquela criança não está, né, não está correspondendo à educação, mas o professor não é o papel dele educar. Ele é o papel dele ensinar. Quem educa é pai e mãe, né? Então isso a gente começa desde a creche, né? Porque é aquilo que eu lhe falei, né? Hoje em dia as famílias, a tendência é que os dois trabalhem e essa criança tem que ser conduzida para uma creche. Então eu tenho que dar uma creche com condições e essa criança crescer, né, de uma forma saudável, né? Educação, com profissionais, não que a gente vê. Então cansado de ver reportagem que a criança é amarrada numa cadeira, porque você sabe que criança dá trabalho. Aí tem maus profissionais que ele pega a criança e amarra numa cadeira ali, que eu vi reportagem, depois a diretora da creche veio dizer, não, porque aquilo ali era só um momentozinho. Que momento? Que foi a armação de uma funcionária que estava desgostosa com a creche e terminou colocando aquelas imagens a público. Tudo bem que ela podia estar desgostosa, mas que as imagens falam por si só, a gente sabe que fala, né? Que o profissional de repente estava desgostoso com a diretora da creche, mas que aquelas imagens não mentem. Que aquela criança estava sendo amarrada numa cadeira, estava andando amarrada numa cadeirinha e brincando com as outras crianças amarradas. Então, a obrigação nossa é fiscalizar isso aí. Dar condições para que essa criança cresça com boas condições, boa alimentação, que ela possa passar por uma escola da mesma forma. E para a gente encerrar, por que o senhor escolheu o Partido Novo? Bom, como tem um chavãozinho que fala, a palavra convence, o exemplo arrasta. Não é verdade? Então, no meu acompanhamento de homens públicos, eu visualizei alguns políticos que para mim são referências. E hoje, para mim, uma das grandes referências na política brasileira chama-se Marcel Van Hatten, né? Para mim, um dos maiores políticos que o Brasil tem, como deputado federal. Nesse momento, sim. Como deputado federal, né? Então, aquilo que eu lhe falei, a palavra jovem convence, ele, né? É jovem, ele é um futuro senador, Deus abençoe que ele vai chegar ao Senado. Mas, enfim, então comecei a visualizar pessoas, né, que eram daquele partido, né? Você vai vendo, né, discursos de políticos, qual o partido dele, partido A, qual o partido daquele, partido B, né? E você começa a separar. Então eu comecei a separar esse grupo de políticos, né? E estavam sempre caindo no Partido Novo, né? Você tem o governador Romeu Zema, né, de Minas Gerais. Muito bom. Que juntamente com o governador Tarcísio, para mim são os dois maiores governadores do Brasil. Isso. Né? Então coloco ele como do Partido Isso Novo do também. Paraná também, né? Que é o... Isso, me fugiu o nome Ratinho, agora. né? Ratinho. Mas enfim, aí você tem Ratinho o Júnior, Deltan Dallagnol, que foi caçado, mas também faz parte do Partido Novo. Foi caçado injustamente, né? Porque foi uma questão foi uma ridícula. Questão de vingança, né? De vingança, exatamente. Né? Colocaram ele como bode expiatório, mas é um cara excepcional. Então eu comecei a deveria estar exercendo a função. Então eu comecei a visualizar pessoas maravilhosas, pessoas que tenham a mesma visão que eu tenho, né, de se tornar um gestor público. Eu não posso me tornar dono do partido, né, dono do estado, dono do município. Eu tenho que me tornar um gestor público e gerenciar, né, aquilo que o estado quer que eu faça, né? Então eu vi nessas pessoas exemplos para mim, né, e comecei a entender o que era o Partido Novo, as propostas que ele tinha, né, e foi quando eu recebi um convite, né, do diretório estadual do Partido Novo, né, e quando eu aceitei de bom grado, né, passei por uma sabatina, fui aprovado, né, porque no Partido Novo... Seu candidato a prefeito, no caso, é o Téllez, Téllez. É um tenente da reserva, né, trabalhamos até juntos, trabalhamos 8 anos juntos, entendeu? Eu conheço, é um cara maravilhoso, excepcional, um cara novo, que tem grandes projetos, né, um cara íntegro, enfim. Entende muito de política, inclusive. Sim, a história dele ele deve ter contado, já deve ter ouvido, né? Ele foi candidato a vereador, né? Ele andava numa bicicleta, né, com a caixinha de som, né, rodando lá no bairro dele. E ainda teve uma quantidade boa de votos, com 18 anos, né, antes dele entrar para o Exército. Mas enfim, então eu visualizei pessoas maravilhosas, né, dentro do Partido Novo, pessoas que pensam como eu penso, pessoas que têm a visão, né, de realmente de fazer o bem para o povo, de trabalhar para o povo, não usar o povo. Uma coisa que a gente tem que ter, saber separar, que o povo não é para ser usado, né? Eu tenho que escolher, né, ser gestor público para trabalhar para aquele povo. Se eu vou trabalhar muito, não importa. É aquilo que eu estou escolhendo, é aquilo que eu quis fazer. Se vai dar trabalho, não importa. É aquilo que eu escolhi. Então eu tenho que fazer como você falou, né? Você faz um concurso público, você entra, né, para trabalhar para o Estado, mas você tem preguiça de trabalhar. Você quer apenas receber o salário no final do mês e não quer ter, né, as coisas difíceis. Só quer ter a sua estabilidade. Você quer ter a estabilidade e pronto. aqui, para a finalidade pelo qual você fez o concurso e passou, não exerce mais.
Mas enfim, então Ou exerce de forma muito branda? Então foi por esses motivos, né, que eu escolhi o Partido Novo, né, de ver pessoas que me representam, pessoas que eu confio, pessoas que são íntegras, né, por isso que eu escolhi o Partido Novo e estou muito feliz nele. Essa aqui é a nossa Câmara da Verdade, que você acabou de explanar, né? E aí eu vou deixar para o final agradecer realmente a sua vinda aqui ao nosso Voxcast, nosso canal Voxcast está inaugurando, né, a primeira passagem aqui, eu, Nil Santos, uma batalha muito grande e com a ajuda da minha amiga e parceira aqui do Voxcast, um abraço para você, Viviane Araújo, estaremos em breve aqui, ela está meio adoentada, pegou um pouquinho de gripe, aí estava espirrando um pouco, não pôde vir hoje. Viviane, você fala, foi candidata a senadora? Não, é Viviane Araújo, ela é mais... ainda nunca sei, eu que eu saiba, ela não se candidatou, não. Eu pensei que fosse outra Viviane. Mas Viviane, o Capitão Salas aí tá mandando um abraço para você, mas espera conhecê-la melhor numa outra oportunidade. Capitão Salas, muito obrigado pela sua passagem aqui no Voxcast. Eu que agradeço. Boa sorte para você. E tá aqui, ó, o número do Capitão Salas é 30777. 30777. Uma pessoa muito responsável e preocupada com o bem-estar do ser humano, e que muita gente diz que isso aí é um assunto que os partidos socialistas é que cuidam. Olha aí, tá vendo? Um cara de direita trazendo as propostas sociais muito bem definidas e bem organizadas, né? Isso, ser de direita é poder ter criatividade, buscar parcerias de empresas privadas junto com o Estado para promover situações em que o ser humano possa ser reintegrado da melhor forma possível em suas dificuldades, sejam elas psicológicas, sociais, ou deficiência física, ou até por idade e outras coisas mais. Capitão Saulo, o senhor está de parabéns. Obrigado, pelas suas propostas. Parabéns também por ter trazido esse documento aqui organizado desse jeito, o que mostra que o senhor é uma pessoa muito metódica e muito... eu sou bem detalhista, realmente. Detalhista, né? Isso aí prova. E também prova que você pode ter confiança numa pessoa como ele para ser o seu vereador da cidade do Recife. Um grande abraço, a gente fica por aqui, assine o nosso canal e dê o seu like se você gostou, e o Capitão Salas vai dar o recado final. Capitão Salas, na Câmara da Verdade. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite, poder participar aqui do seu podcast. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de me candidatar a vereador em Recife, que é uma das maiores capitais do Brasil, que tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser reconstruída. E eu me disponho a isso, graças a Deus. Né, eu tenho uma profissão estabilizada, mas quero poder fazer mais pelo povo. Aquilo como vocês ouviram um pouco da minha história, tenho muita gratidão a Deus, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é andar a pé, sei o que é passar fome, entendeu? Eu não nasci capitão, eu cheguei a capitão. Só que eu quero fazer isso agora de uma outra forma, né, de poder retribuir toda essa gratidão que Deus me fez ao povo recifense. Né, como eu falei, tem uma frase que eu gosto muito: quem não nasce para servir, não serve para viver. Então eu nasci e Deus quer algo de mim. Então eu tenho que poder fazer valer tudo que as bênçãos que Deus me deu. E é dessa forma, retribuindo, trabalhando para trazer o bem-estar para o povo recifense. Mais uma vez, obrigado a todos. E se puderem, conte comigo. Né? E meu número é, como o Nil falou, 30777. E agradeço a todos pelo apoio e pela confiança. Tá aí então. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Estaremos juntos aqui no Voxcast. Valeu. Tchau.